Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. De onde vêm as grandes ideias? É uma pergunta que persegue qualquer um que já tentou criar alguma coisa. A gente tem essa imagem na cabeça, né, quase de filme, o artista que acorda no meio da noite com uma epifania. Mas será que é assim mesmo? Um raio de inspiração divina? Ou a realidade é bem menos glamurosa? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa visão bem diferente. Nosso material é uma conversa fascinante com o pintor fotorrealista Chuck Close, do livro Inside the Painter's Studio. E a missão aqui é tentar entender a cabeça de um dos artistas mais disciplinados que já existiram, que tinha uma visão, para dizer o mínimo, polêmica sobre o processo de criar. E essa conversa já nos joga direto numa tensão clássica, né? De um lado, o artista romântico que espera a musa, do outro, o artista que é quase um operário. Alguém que simplesmente, bate o ponto e começa a trabalhar. E o Chuck Close não só defendia essa segunda visão, ele vivia isso de uma forma tão, mas tão extrema, que nos força a repensar tudo. Vamos começar então pelo que talvez seja a frase mais provocadora dele. Ele diz, com todas as letras, inspiração é para amadores, o resto de nós simplesmente aparece e começa a trabalhar. Quando eu li isso a primeira vez, eu senti quase como, uma ofensa. É um soco no estômago, né? Um balde de água fria nessa mitologia toda. Mas o que é interessante é que ele não estava sozinho nessa. O texto lembra que outros gigantes, como o compositor Tchaikovsky, por exemplo, diziam coisas bem parecidas. Ah, é? Sim, a ideia por trás é uma inversão completa da nossa lógica. A gente espera a motivação para depois agir. Ele dizia o oposto. A ação gera a motivação. É tipo ir para academia. Exatamente. Você não acorda super motivado às 6 da manhã para levantar peso. Você vai, e é no meio do esforço que a energia aparece. Ele aplicava isso à arte. E ele levava isso a um ponto que, para mim, soa quase inacreditável. Ele afirma numa entrevista que nunca teve um bloqueio criativo. Na vida inteira. A minha primeira reação foi: impossível, é mentira. Como que alguém que vive de ter ideias passa décadas produzindo sem nunca empacar? Pois é, essa é a reação de todo mundo, eu acho. Mas a chave está em como ele viu o trabalho. Para ele, não ter bloqueio não significava que tudo era uma obra-prima instantânea. Certo. Significava que ele nunca deixava a falta de uma grande ideia impedir o começo do trabalho. Ele ia para o ateliê, pegava o pincel e fazia alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Preparar uma tela, misturar tinta, um esboço. O ponto era manter o motor funcionando, sabe? A paralisia, a espera pela ideia perfeita, isso sim era o inimigo. O trabalho, mesmo o mecânico, te mantém no jogo, e aí uma porta se abre. Faz sentido. A alternativa é ficar sentado esperando, o que garante que nada vai acontecer. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, será que essa abordagem funciona para todo mundo? Alguém sem a técnica e experiência dele, se simplesmente começar a trabalhar, não corre o risco de só produzir um monte de coisa ruim e se frustrar mais? Ótima pergunta. E acho que o próprio Close diria: sim, no começo você vai produzir coisas ruins. E daí? E daí? O objetivo não é a perfeição imediata. É o aprendizado, é o movimento. Cada erro, cada tentativa que não deu certo, te ensina algo sobre o processo, sobre o que não fazer. É um acúmulo. A grande ideia, para ele, não é um relâmpago que te atinge antes de começar. Ela é o resultado. Exato. É algo que você constrói, tijolo por tijolo, com trabalho constante. A criatividade nessa visão não é um evento, é um hábito. Um hábito. Gostei disso. E essa filosofia de que o trabalho é o que importa se espalhava para tudo, né? Inclusive para o ambiente de trabalho. Muitos criadores são obcecados com isso, com um ateliê perfeito, e ele achava isso tudo uma grande bobagem. Uma desculpa para não trabalhar. Exato. Ele conta que já pintou quadros gigantescos em quartos minúsculos, em garagens. Ele via essa busca pelo espaço ideal como uma forma muito sofisticada de procrastinação, porque é mais fácil arrumar o ateliê do que
encarar a tela em branco, né? Com certeza. E tem uma frase dele que resume tudo. É fantástica. Ele diz: "Contanto que eu esteja de costas para o ambiente, posso estar em qualquer lugar." Nossa! É uma declaração de independência. O foco era tão intenso, tão interno, que o mundo ao redor sumia. O universo dele era aquele centímetro quadrado da tela. Mas essa disciplina toda não soa como o oposto da tal liberdade artística? A gente pensa no artista que quebra regras, vive sem horários, e aí o Close descreve a rotina dele e parece a de um funcionário de escritório. Pintava das 9 ao meio-dia, parava para almoço e voltava da 1 às 4, todos os dias. É totalmente contraintuitivo para essa imagem do artista boêmio. Mas aí entra um paradoxo que eu acho fascinante. Para muitos criadores, a estrutura... É o que permite a liberdade. Exatamente. Pensa bem, com uma rotina fixa ele eliminava a negociação diária. Ele não acordava e se perguntava: será que hoje eu estou inspirado? Trabalho agora ou mais tarde? A decisão já estava tomada. Já estava tomada. O horário de trabalho era sagrado. Isso liberava toda a energia mental dele para o que realmente importava: criar. A rotina não era uma prisão, era a plataforma. Perfeito. Era a plataforma sobre a qual a criatividade podia acontecer de forma consistente. Minha nossa! A minha rotina de trabalho é menos regrada que a de um dos maiores artistas do século XX? Isso é um pouco humilhante. Mas é inspirador também. É inspirador. Mostra que a arte, para ele, não era algo místico. Era um ofício. Um ofício, um trabalho. E com limites pragmáticos. Ele conta que parava quando a luz da tarde mudava e ele começava a cometer mais erros. Não era sobre sofrimento, era sobre consistência. Tudo isso sobre disciplina, rotina, eu até consigo processar. Mas tem um ponto na entrevista que me deixou pensando por horas. É a peça final desse quebra-cabeça. Ele diz que a nossa sociedade é obcecada por resolução de problemas, mas que a atividade realmente interessante é a criação de problemas. Eu tive que ler de novo. O que ele quer dizer com isso? Essa ideia é o ápice da filosofia dele. Vamos pensar assim. Um resolvedor de problemas, ele pega uma questão que já existe, como construir uma ponte mais forte, por exemplo. Ok. E ele aplica conhecimento e técnicas para encontrar uma solução. É um processo de convergência, de afunilar as opções. Certo, faz sentido. Já um criador de problemas, no sentido que o Close usa, faz o oposto. Ele não pega um problema do mundo. Ele inventa um problema para si mesmo. Ele inventa o problema? Sim. Um desafio com um conjunto de regras e limitações que não existia antes. É um ato de divergência. Peraí, me dá um exemplo. É como um escritor que, em vez de pensar que história eu vou contar, se pergunta: E se eu me desse a regra de contar uma história inteira sem usar a letra A? exatamente. Ou como eu posso pintar um retrato usando apenas impressões digitais. É sobre criar a sua própria jaula para poder cantar uma canção que mais ninguém consegue. Essa é a analogia. Ele usa uma imagem muito forte no texto. A ideia de se encurralar em um beco sem saída onde nenhuma outra resposta se encaixa. Uau! Ao criar um problema artístico tão específico, tão seu, você se obriga a inventar uma solução igualmente específica e sua. Você não pode copiar a resposta de outro artista. Porque o problema dele era diferente. O seu problema é inédito. Logo, sua solução também terá que ser. E é nesse processo que o artista encontra a sua voz. A sua assinatura. Precisamente. Ao formular essa pergunta única e depois lutar para respondê-la, o artista chega a um lugar onde ele está, nas palavras do próprio Close, completamente sozinho. E essa solidão, que soa assustadora, Para ele, era o objetivo final. Não a solidão social, mas a solidão da originalidade. É o ponto onde suas influências foram tão digeridas e reconfiguradas que o resultado é inconfundivelmente seu. Para ele, esse era um lugar muito mais interessante. então, se a gente juntar todas as peças, o que a gente tem é o retrato de um mestre que basicamente dinamitou todos os mitos sobre a criação, ele joga fora a necessidade de esperar pela inspiração,
A busca pelo ambiente perfeito. A paralisia da grande ideia. Exato. E no lugar ele constrói tudo sobre 3 pilares: disciplina industrial, fé no processo e o mais radical de tudo, o ato deliberado de inventar os próprios obstáculos para se forçar a ser original. É uma visão de mundo incrivelmente poderosa. Quase um manual de como ser um criador autossuficiente. No entanto, o próprio material que a gente está analisando nos deixa com uma pulga atrás da orelha no final. Deixa. Levanta a questão de se é realmente possível, ou até desejável, se livrar por completo de todas as influências. Afinal, por mais único que seja o seu problema, as ferramentas que você usa. As cores, as formas, as memórias. Exato. Tudo isso é um reflexo do que você já viveu. Ninguém cria num vácuo. É verdade. Isso nos leva a uma questão final, que fica meio que pairando depois de analisar o pensamento dele. O Chuck Close defende criar um problema tão particular que te force a uma originalidade absoluta, a esse lugar onde se está completamente sozinho. Certo. Mas, no mundo como o nosso, bombardeado 24 horas por dia com informações, imagens, ideias, será que essa originalidade total, esse estado de puro isolamento criativo, é um destino realmente alcançável? Ou será que essa busca pela solidão artística absoluta é ela mesma o problema final e talvez insolúvel que o próprio artista cria para si? Um horizonte que a gente persegue, mas nunca alcança de verdade. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.